Olá a todas e todos que estão aqui nos acompanhando. Bem-vindos e bem-vindas ao Festival Manifesta, ao ciclo Sombra e Água Fresca. Como vocês estão podendo acompanhar pelas nossas redes sociais, estamos dando encaminhamento a esses processos desenvolvidos no ano de 2020, 2021, aqui em Natal, dentro do Parque das Dunas, no Rio Grande do Norte, no programa museal Jornada no Bosque. E neste ano, o Festival Manifesta vem gerindo e proporcionando ao público conhecimento dessas duas linhas de ação nossa, as imersões coletivas, né, com vários imersões criativas com vários coletivos aqui da cidade de Natal, e o ciclo de conversas sobre água fresca que vocês puderam acompanhar durante esses últimos encontros, que teve a participação de Maria Eugênia Salcedo, essa querida colega que eu conheci em 2015, e hoje, então, é o dia que a gente está aqui para poder conversar um pouco sobre essas potentes conversas que tivemos nesses últimos tempos. Queria, então, chamar a Maria Eugênia para que venha para cá compor, né, esse nosso último encontro, para a gente encerrar a oitava conversa do ciclo Sombra e Água Fresca. Maria, seja bem-vinda, Natal agradece a tua presença, o programa Jornada no Bosque agradece, o Festival Manifesta agradece. Bem-vinda! E Maurício, que delícia ser recebida assim, né? Principalmente nesses formatos virtuais, né? Que tudo parece desmaterializado e aí a gente sente esse calor, essa presença. Então, eu que agradeço e queria já começar dizendo uma coisa assim, como que é interessante poder fechar esse ciclo de 8 encontros e simultaneamente perceber que a possibilidade de início de outros, né? Tanto, né, como que é isso, um ciclo se encerra, um ciclo nasce. Acho que essa é uma das coisas que está muito viva quando a gente fala desse ciclo do Sombra e Água Fresca. Pois é, eu fiquei muito feliz quando a gente foi desenhando esse formato do ciclo de conversas e a gente, então, chegou a esse número 8, que é, né, o infinito, que realmente dá essa abertura, né, de um encerramento e uma continuidade. Então, eu acho que esse nosso encontro proporciona justamente essa reflexão de que vamos seguir adiante, né? E que bom que pudemos realizar um sonho nosso, né, Maria? Que desse nosso encontro e essa presença tua aqui em Natal, dentro do Parque das Dunas, vem se realizando, por mais que tenha sido até então vivida à distância, mas que você está conosco, isso é muito bom. Eu acho que uma das grandes alegrias nossas nesses tempos pandêmicos, né, é o sentir estar perto de alguém que te preenche e que te dá, te nutre com pensamentos e sentimentos bons. Então, é uma alegria poder realizar esse encontro com você e, finalmente, a gente realizar esse nosso sonho de convidar mais pessoas a pensar junto, não é, Maria? Não, certamente, acho que é sobre isso mesmo, né? A possibilidade, e eu fico pensando assim, quando você fala de Natal, do Parque das Dunas, eu fico pensando o que é estar num jardim, né? O que é estar num lugar natural, o que é estar num parque, o que significa estar com sombra e com água fresca, né? Que eu acho que é um pouco a origem do ciclo, do porquê do ciclo, e fala um pouco dessa origem do que você está falando, né? A possibilidade da origem das coisas ser o encontro, mas também o motivo de uma programação ser o encontro, né? E esse encontro que acontece, seja virtualmente ou presencialmente, inspirados no que é o jardim. Então, queria dizer isso, assim, que para mim, né, que na minha trajetória os jardins sempre ocuparam um lugar importante, né? Como não só como cenário das ações, mas como inspiração das ações, como parceiro, né? Essa ideia do jardim como parceria, né? Como lugar de encontro, me parece extremamente interessante que sustentamos isso aqui também, né? Então, tanto na escolha das pessoas, como também, até eu acabei de ver, né? Nós dois estamos de verde, assim, parece que é uniforme, a gente está incorporando esse jardim, né? esse verde do Parque das Dunas. Para que fique registrado mesmo, quando Maria Eugênia e eu nos conhecemos, isso já faz quase 6 anos,
uma das identificações, né, que faz com que essa amizade cresça, essas interlocuções ocorram, realmente é a identificação entre a natureza e a arte, a espiritualidade. Então, esse ciclo tem muito um pouco dessa realização de sonhos nossos, que Maria Eugênia faz na vida pessoal dela e que eu faço na minha vida pessoal e profissional, e que, então, pelo programa Jornada no Bosque, pelo Festival Manifesta, a gente vem conseguindo fundir isso e dar força, não só entre nós dois, mas com todos os nossos convidados e com as pessoas que estão assistindo, e, claro, também a toda a natureza, né, que a gente sente que chama por uma atenção nossa. E o Parque das Dunas vem sendo esse local que acolhe essas reflexões entre cultura, entre saúde e natureza, né? O nosso tripé dessas 8 conversas. Certamente, eu acho que uma das coisas que eu tiro de lição disso é, né, que o festival em si foi suporte para isso, as conversas, né, o ciclo todo foi suporte para isso, as nossas conversas de preparação foram suporte para isso, que é entender o que é urgente, né? Então, quando você fala desse tripé, né, que é o tripé de toda a ação, né, na qual a gente está fazendo esse ciclo de conversas, mas também o tripé do nosso trabalho profissional e pessoal, eu fico refletindo mesmo, né, o que é urgente para nós em tempos ou pandêmicos, do jeito que a gente está, ou em tempos de isolamento, também como a gente já está, vai estar ainda, né, em tempos de incerteza, né, porque é para além de uma pandemia, né, tempos de incerteza, tempos onde a cultura está em xeque em muitos aspectos, tempos onde a natureza está, né, por um lado gritando e por um outro lado sendo silenciada, né? Então, uma das grandes perguntas que eu acho que permeia tudo esse contexto do Festival Manifesta, do ciclo e fora, é o que é urgente, né? Do que precisamos estar conversando, né? Com pessoas interessadas, com pessoas não interessadas que nem sabiam que esses temas são importantes. Então, é algo que, olhando em retrospectiva para o resto das conversas, né, que espero que todo mundo que está nos ouvindo, que chegou até aqui, tenha ouvido as outras, ou pelo menos parcialmente, é essa beleza do encontro, igual a gente está falando, né, essa magia do encontro, essa possibilidade do encontro, e também a possibilidade de se questionar, de perdurar nas perguntas, diante da incerteza, trazer questões que são urgentes, importantes, necessárias, individualmente e coletivamente. Você falou coisas que me levaram de imediato a conteúdos que nossos convidados trouxeram. E quando você fala sobre perguntas né, que temos que fazer e sobre quais são essas urgências, me lembrei na hora, imediatamente, da nossa conversa com Nadan Guerra, que ele fala para a gente, né? Quais são as perguntas saudáveis que nós devemos nos fazer, né? Ou que devemos fazer para os oráculos, já que ele trabalha com arte, magia e tarô. E ele fala para a gente que a pergunta saudável é a pergunta que a gente se coloca como sujeito, né? Então, o que nós podemos sonhar, né, de transformador nesse contexto, né? O que nós podemos criar ou compartilhar nesse momento tão duro, né? Em vez de ficarmos nos colocando em situações de vitimismo, mas sim como nós, cada um de nós, eu, Maria Eugênia, o público que está nos assistindo, podemos nos colocar diante de tudo isso para tentar minimizar esse aspecto sombrio que o país vive, né? Porque finalmente o país vive uma morte, muitas mortes, mas uma morte gigantesca que engloba muitos setores, né? Não só o setor da saúde, mas o setor da cultura, da economia, né? Da assistência social. Então, quais são essas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos e mesmas, né? Que nos colocam diante dessa situação, empoderados para ajudarmos nessa transformação. E aí, me lembro muito também de que Eduardo responde isso, Eduardo Sarmento, né? Ele fala, eu preciso me conhecer a mim mesmo, né? E muitos colegas nossos que vieram, né, convidados e convidadas que participaram desse ciclo, também trouxeram isso, da necessidade
de aproveitar esse momento para encontrar a si mesmo, encontrar esse refúgio, cada um na sua casa, na sua morada, para realmente encontrar qual é essa pergunta fundamental, né? E cada um encontrar o que é urgente para si mesmo, né, Maria? É muito legal esse diálogo que você cria, né, entre o Nadan e o Edu, né, o Eduardo. Quando você começou a falar de sonhos, eu lembrei de uma frase que me tocou muito, né, que o Anderson Lopes trouxe, que é a gente coloca o sonho para dormir. Essa é a frase, eu até estou colando aqui nas minhas anotações, porque foi uma frase que eu achei tão bonita. Ele na conversa preparatória, ele falou de um jeito assim, o que é tirar essa criança, né, que sonha e tirar ela um pouco de novo, e conectar de novo com essa criança que sonha, sendo um adulto que, como ele contou a trajetória dele, né, que é uma trajetória que, na verdade, se relaciona com a vida mais ou menos de todos nós, assim, né? Essa trajetória de progresso, essa trajetória né, de um tipo de dignidade por meio do trabalho, né? Que é mais uma história que nos contam, né? Não é a única, não estou dizendo que ela é falsa ou verdadeira, mas ela é uma história, né? E para muitos passam a vida inteira achando que é a única, né? Que é um pouco o que o Anderson meio que questiona, né? E aí volto na questão a gente coloca o sonho para dormir, aquilo que nos movia ou nos pode mover, nos pode movimentar, a gente apenas não olha para isso, né? E isso me fez pensar muito, assim, brincando também de criar esses diálogos entre nossos convidados, né? Que é esse diálogo entre essa frase do Anderson e um pouco que Dayara Tucano também trouxe. O momento ficou muito vivo, muitas coisas que ela trouxe da conversa, né? Senti que foi uma das conversas muito imagéticas, né? Acho que tem algo quando ela falou dos rores, né? Ou das mirações, né? Como que isso para mim abre um espectro daquilo que a gente não está vendo e consegue também ver, né? E eu estou falando assim para evitar a palavra invisível, porque eu fiquei, depois da conversa com ela, me questionando muito isso. Por que a gente chama das coisas que a gente não vê de invisíveis, né? Será que existem outras palavras para descrever o gesto de não ver, né? Ou seja, o gesto de não ver não anula que a coisa exista ou não, né? Ou que a coisa seja real ou não, ou que a coisa seja visível ou não. E por que eu estou relacionando essas duas conversas assim? Porque tem algo que ela trouxe sobre a Oca, né? Sobre esse espaço esse grande espaço, essa grande mãe, né? Que também depois queria te ouvir um pouquinho sobre, né, a origem aí de novo, né, do seu trabalho no Parque das Dunas com essa grande mãe, mas a Oca como esse lugar que também se sonha, né? Esse lugar onde se vive, se cozinha, se convive e se sonha. E isso me toca muito, assim, porque talvez esse último ano, né, eu estou me lembrando a sensação no início da quarentena, né, as pessoas em casa, mais tempo em casa, e tendo dificuldade de ficar em casa, né, essa casa que, na verdade, nos acolhe, que deveria ser nossa extensão, as pessoas incomodadas com isso, né. E claro que eu estou falando de uma parcela da população, porque muitos não pararam, né, muitos outros isso, continuaram, né, trabalhando, saindo de casa, mas, digamos, poeticamente ou de forma mais ampla, existe algo, uma reflexão aí sobre que espaços são esses onde a gente sonha, que espaços são esses que nos acolhem ou que a gente prepara para acolher os nossos sonhos, né? E a casa, o corpo poderiam ser esses espaços, né? Estou falando poderiam porque deveriam, mas poderiam, né? Realmente, a conversa com Dayara foi enriquecedora, foi maravilhosa, porque ela consegue trazer para a gente muitas questões que permeiam esse alcance ao invisível tão presente na vida dos povos indígenas, no povo tucano, que é visto por eles e que, infelizmente, a cultura ocidental, a cultura das comunidades que vivem em espaços urbanos, às vezes,
ficar inibida de vivenciar, que é essa cultura mesmo de uma percepção daquilo que está mais interior, daquilo que habita nas nossas casas, no nosso silêncio, num olhar repousado, né, numa meditação, e que o tempo frenético parece que impede de nós vermos essas camadas, né? Então, eu acho que realmente talvez não exista nada invisível, né? Tudo está visível dependendo da forma como você se predisponha a olhar e se relacionar com o que habita as tantas dimensões, né? Essa multidimensionalidade onde nós estamos inseridos. E realmente, para nós, né, do programa Jornada no Bosque, que estamos aqui dentro do Parque das Dunas, essa questão da moradia, da casa, da oca, da terra, realmente traz toda a nossa origem do que nós estamos criando agora mesmo, nesse exato momento com você, Maria, né? Estamos completando 18 anos da feitura da Casa Mãe Terra, então é uma maturidade, né? Estamos entrando numa fase adulta, isso é bonito de ver, né? É bonito de compreender que foi necessário esse tempo de maturação dentro do Parque das Dunas para que a gente entendesse que essas questões que eram somente nossas, elas estão expostas aí em vários recantos, e o Sombra e Água Fresca é esse lugar de encontro, onde a gente tenta encontrar pessoas que também percebem que essa conexão com a casa interior, né, com esse lado mais invisível, é muito importante para o desenvolvimento mesmo e para as grandes transformações que a humanidade pode viver, né? Há um mistério, e esse mistério existe dentro de nós, e é importante estarmos dentro das nossas casas, encontrarmos as nossas histórias, né, e identificarmos elas com outras. Eu estou pensando aqui, intercalando, assim, né? Tentando decidir de quem eu falo primeiro, assim. Ainda estou, né, nessa proposta mesmo de entender o que está vivo das conversas, né? As conversas aconteceram há algum tempo, Uhum. e é muito bonito perceber o que decanta, né? Que, na verdade, as relações humanas têm tem um imediatismo, né? Que é o que a gente está mais acostumado a viver, mas tem algo que decanta. E essa decantação, ela talvez revela a real natureza, assim, de algumas coisas. E estou falando disso porque quando você fala dessa maturidade, né, eu me lembro muito do trabalho de Rita Mendonça, né, que é uma pessoa que, como todas, né, que estão nesse ciclo, né, acho que aprendi muito mais um passo no que é curadoria, o que é fazer curadoria, né, de onde nasce esse impulso de essas escolhas, como elas vão criando e tecendo ou revelando, né, esse tecer invisível de relações que precisam e demandam abrir controle também, né, porque a gente conhece as pessoas por um aspecto e elas se revelam muito mais. Então, estou falando isso porque o trabalho de Rita, né, ele é um trabalho de presença, assim, e o que eu acho bonito é que ela faz esse trabalho de presença com os pés fincados, né, na terra, na ciência, né, na poética, e tem algo interessante assim desse aterramento de estar, né, de estar na natureza, né, de propor que as crianças estejam na natureza, propor que elas sejam os olhos, né, de todos, propor que a ação, né, ou fenômenos que se manifestam aí ou que são criados sejam possíveis a partir desse primeiro estado de disposição. E eu comecei a relacionar essa visão que eu tenho do trabalho de Rita, né, daquilo que eu aprendi de Rita, com o que você estava falando da maturidade, porque me faz pensar um pouco na minha própria história, né, trabalhando, por exemplo, no Instituto Inhotim, né, por tantos anos. Tem algo que as pessoas sempre se surpreendiam quando me perguntavam, mas você trabalha aqui há quanto tempo, né? E aí, mais para o final eu já falava, né? Eu estou aqui há 15 anos. E aí assim, nossa, mas como é que você dá conta? Nossa, mas como assim? Principalmente no mundo que as pessoas, sei lá, a geração dos meus pais eram pessoas que ficavam, sei lá, 30 anos numa empresa, né?
A minha geração já não tem exatamente esse costume, né? Já se vê muito mais dinâmico, né? Mas primeiro, eu vi um dinamismo, estar com a natureza mostra um dinamismo que eu não sentia falta de um dinamismo para fora, né? Porque exatamente havia para mim, né, um aprendizado, uma pesquisa aí com e para a natureza que por si só era dinâmico, né? E a segunda coisa que eu acho que é muito interessante é que é essa presença, o momento que você, quando as pessoas me perguntavam, mas você já não cansou? Assim, como que você cansa de um lugar que muda, né, que está em constante mudança, né? E depois eu percebi, não era o lugar que estava em constante mudança, era eu que estava disposta a uma constante mudança, né? Então, é possível ter maturidade, né, ou fazer aniversário, igual você está falando, né? Essa graduação aí dos 18 anos da presença no parque, é, eu acho que é por isso, porque há uma característica de estar com a natureza, né? E não só usar a natureza como cenário, usar o barro, né? Então, estar com o barro, ver a transformação. Você já me contou um pouco, talvez você podia contar um pouco aqui também, né, da transformação da própria obra, as escolhas, né? Eu sei que vocês estão fazendo essa ação no Instagram, então já fica a dica para quem não acompanha o Instagram tá com esses posts contando, né, esse passo a passo, são anos, são transformações que acontecem, são fenômenos que, né, vocês provocam ou que a natureza provoca. Então, estou falando isso tudo, me perdendo um pouco na fala, né, mas para dizer também, em termos museais, como que é interessante observar isso do ponto de vista, por exemplo, da restauração, né, do restauro, da conservação, né, que voltando na conversa com a Rita, o momento que a gente se coloca presente para observar, não é um plano a seguir, né? Não é assim, barro se restaura assim. O que este barro, neste jardim, neste momento está pedindo? O que a interação com o público está nos mostrando que está sendo pedido? E isso, em termos museais, é uma loucura dizer, né? Mas também em termos de arte, né? E aí eu vou deixar um pouco o outro comentário que eu queria fazer sobre Catarina daqui a pouco. Eu queria te ouvir um pouquinho, que fui jogando um monte de coisa aí. Tudo isso que você foi trazendo foram muitas possibilidades de eixos de reflexão, mas eu acho que tem algo que se conecta a uma palavra, a tudo isso que você falou, que é esse sentir o estado de regeneração das coisas, que eu acho que Rita trouxe isso de forma brilhante, né? Até mesmo porque ela faz da vida dela esse viver que se deslumbra com a natureza que se transforma. Eu lembro que, assistindo esses dias a conversa com ela, de repente ela fica emocionada porque um passarinho começa a cantar na árvore em frente da sala dela. Ou seja, aquele momento, Rita estava atenta a uma camada supostamente invisível, porque talvez outras pessoas ali naquele lugar talvez não tenham ouvido aquele passarinho, mas Rita, com a apreensão sensível da natureza que ela desenvolve nos outros, né, ajuda a desenvolver nos outros e que ela desenvolve a cada dia mais dentro dela, possibilita dela abrir essas camadas de invisíveis, né, que são sons de outras espécies, tantas vidas que coabitam perto da gente, né? Humanas, diversas humanas, e também de outras espécies, né? Então, e em Rita, a gente percebe o quanto isso é regenerativo para a vida pessoal dela e o quanto ela acredita que essa mediação que ela faz com o público nesse novo entendimento e nessa percepção dos fenômenos, o quanto isso é regenerativo. O quanto essa percepção sensível no espaço natural regenera as pessoas. E regenera pelo simples fato de uma pessoa compreender uma surpresa de ser novo. E o novo nos regenera, né? O novo, aquilo que você nunca percebeu, te traz algo que faz com que você sinta mais vida. E quando você percebe que existe mais vida do que você mesmo, a vida se torna maior, mais abrangente, com mais estímulo de você conhecer. Então, eu acho que regeneração, que é
um conceito, um sentido que eu sei que você vem trabalhando não somente comigo, mas na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e também por isso que a gente está aqui junto hoje. E foi uma escolha também para que o Jornada no Bosque nesse ano, o Festival Manifesta, tivesse também como tema regeneração, porque nos parece necessário, nesse momento tão sofrido, termos uma energia feliz, conectada, espiritual, que percebe a vida de outra forma e que nos fortalece, que eu acho que é o que Rita acredita mesmo, né? Que as escolas escolas da floresta, como ela trouxe para a gente, que vem acontecendo em vários lugares do mundo, que permite e bota mesmo como uma meta para a humanidade. É hora mesmo de que entendamos que há outras vidas no planeta e que essas outras vidas, este entendimento com outras vidas, favorece a nossa experiência como seres humanos, né? Então, eu acho que isso é belíssimo. E Rita, ela traz, então, nessa experiência dela, às vezes em florestas urbanas, muitas coisas que são trazidas por Dayara Tucano, uma indígena lá do Alto Rio Negro, na Amazônia, né, na divisa com a Colômbia, de questões que são trazidas por povos tradicionais, né, que se debruçam e dialogam com o infinito e com o invisível, sem uma mística, né, sem acreditar que é algo invisível, mas que está presente, né? Eu acho que isso é importante e regenerativo. É bem legal esse foco nessa palavra, assim, né? Eu acho ela uma palavra ainda. Eu trabalho com isso em vários aspectos, né? Tenho mergulhado nela, né? Nas águas da regeneração, e eu acho ainda um mistério. Eu acho isso incrível, né? Da possibilidade da cultura, da linguagem, assim, como que é um mistério mesmo, né? Eu acho que é o mistério da vida, né? Porque de onde a gente aprende essa característica de que aquilo que a gente faz pode gerar mais vida é da própria natureza, né? É da nossa própria natureza. A gente talvez esquece, né? E tem uma coisa que aqui de novo eu estou numa bifurcação, porque eu quero tanto comentar o Nadan como eu quero comentar a Catarina, mas vou com a Catarina porque primeiro é uma pessoa que eu admiro há muitos anos, já desde que eu trabalhei com ela na Bienal de São Paulo, na 32ª Bienal, que foi o Incerteza Viva, que por si só já tinha um título, para mim, oracular, né? Então, isso é bem antes disso tudo estar acontecendo, né? Mas já tinha esses indícios do que a gente hoje em dia sente que é o nosso cenário, né? Já tinha isso naquela época da Bienal, dessa Bienal, né, da 32ª. Mas então, ela é uma pessoa que eu admiro desde essa época e tem algo que eu achei muito bonito, assim, ouvindo ela falar, né, que é esse estar curadoria, né, esse fazer curadoria como algo que é possível com uma atitude de abertura, né, como uma atitude diária, né, e que na verdade abre a possibilidade de gerar mais. Então, eu estou tentando achar a imagem que eu quero dizer e compartilhar aqui, e não sei se é exatamente essa, mas é como se fosse, conversando com a Catarina, a sensação que me deu é como se a equação da curadoria é aquele tipo de equação que 2 mais 2 é igual a 5, sabe? Que existe uma forma de fazer, existe uma pesquisa possível, né? Existem métodos possíveis, mas se você se coloca dentro disso tudo como alguém que vai saber o resultado, o curador tem esse alcance, né? O curador tem essa visão, ou a curadora tem essa possibilidade dessa visão, né? Desse controle, vou dizer. Mas quando a gente escutou a Catarina falar, me veio um pouco isso, gente. Há outra forma de fazer, e fui percebendo exatamente o que eu admiro do fazer curadoria dela, né, de pesquisadora dela, e de tantos outros, estou falando a Catarina, né, como nossa convidada, mas que é essa possibilidade de dentro daquilo que é chamado de curadoria, dentro do sistema de arte, do sistema, né, desse tipo de
de pesquisa, a possibilidade de que 2 mais 2 dê outro resultado, um resultado que acontece por causa da presença ou por causa do mistério. Então foi muito bonito ela também poder trazer essas outras matrizes de pensamento tão visíveis, né? Tão igual a gente está falando, né? Se a gente parte do princípio que essas são realidades verdadeiras, reais, né? Não só para nós na conversa, mas para o Brasil, né? E consequentemente para o mundo, a gente já começa a praticar aquele convite que o Léo nos fez, o Leonardo, né, Moraes nos fez, que é de como olhar para as coisas de um ponto de vista decolonial, né? Como, e eu acho que começa por aí. A única forma que eu entendo, não a única, mas uma das formas mais potentes que eu entendo de fazer isso é começar com a forma como a gente olha para o dia a dia, né? E começa com isso, a possibilidade de abrir mão ou abrir espaço para outras narrativas, abrir espaço para outros mistérios, né? E que aí eu não estou falando de outras pessoas só, eu estou falando de outras vozes mesmo, as vozes das plantas, por exemplo. Adoro porque as conversas dão uma viajada e fica registrado, né? Eu acabei de ter essa consciência. Gente, quem está ouvindo, tipo, pode questionar depois que a gente continua o ciclo a partir desses questionamentos. Não, vocês que estão assistindo a gente aqui hoje, vocês podem, né, pelo teor da nossa conversa e pela vibração da nossa conversa, vocês podem imaginar o quão foi rico estar com todos os nossos convidados e convidadas nesses encontros e o quanto realmente permeia essa inundação de ressignificações que a gente pode estar fazendo no nosso próprio viver. E aí, quando você fala do Leonardo Moraes é um amor. Que encontro maravilhoso com ele. Para mim tem sido importante demais fazer as interlocuções com ele. E ele traz algo muito parecido, né, Maria, do que Catarina fala sobre curadoria. Ela, né, como você bem falou, ela entende essa curadoria como esse gesto do encontro, né, de proporcionar o encontro dela com artistas e o encontro de artistas com o público. E o Léo, ele, na nossa conversa, ele lança isso de uma forma muito assertiva e nos pergunta: aonde não há cultura? Aonde não habita a arte, né? E a educação na nossa vida cotidiana? E eu acho que quando a gente começa a trazer a importância, né, da de um tempo que urge pensar sobre a necessidade de entender que outras formas de ver o mundo, entender o mundo e expressar o mundo são importantes, né? Tudo que tem a ver com decoloniar, da gente poder abrir os nossos olhos para o que está ao nosso lado, uma comunidade vizinha. O Léo mora no Rio de Janeiro, então o Léo fala: o que mais me interessa é estar nas comunidades, é conhecer o que está ao meu lado, o diferente, e entender isso próximo da gente, o quanto o diferente nos enriquece e quanto o diferente também nos revela quem nós somos. E a Catarina, ela também nos traz muito isso, como você falou, do 2 mais 2, não, pode não ser 4, pode ser 5, a partir do momento em que você se abre para compreender o que aquele encontro proporciona, né? E foi engraçado que em todas as nossas conversas, sempre a gente foi encontrando um caminho de contação de história, onde muitos personagens foram sendo mencionados, né? Você mencionou uma história belíssima, né, do senhor Alcindo, aquele senhor Guarani, que ilustra muito, novamente, reflexões que são geradas a partir de encontros singulares e que despertam sentimentos e pensamentos que podem transformar a nossa posição na vida, né? E aí, queria que você falasse, né, um pouco sobre como podemos despertar em nós consciência
né, para podermos compreender o que são as outras cosmovisões, como podemos despertar consciência para poder ouvirmos as plantas, os pássaros, né? Nossa, Maurício, acho que esse é um convite para responder de muitas formas, sabe? E talvez assim, para situar, né, na conversa que a gente está tendo, eu vou dizer do aqui e agora. Então, o que eu quero dizer para responder essa pergunta, né, de como gerar, ou que práticas são essas para gerar essa consciência ou multiplicar essa consciência? Eu sinto que a gente está fazendo isso agora. Então, vou dar o exemplo de aqui e agora. Nós ouvimos todas as conversas desse ciclo. O público que está nos ouvindo talvez ouviu todas também, talvez ouviu algumas chamaram mais atenção, outras menos, né? Então há essa abertura para isso, né? Para essas escolhas. Independente se ouviu uma ou todas, e esta, né? Eu acho que estamos já dando um exemplo prático de como regenerar essas conversas, ou seja, reciclá-las, aumentá-las, amplificá-las, questioná-las, né, adubá-las, fazê-las crescer. Isso tudo são palavras que, para mim, estão associadas à consciência. E o fato que a gente está aqui, um tempo depois, falando de conversas, também na nossa pauta, tentando dizer delas, honrar elas, citá-las, mas também não esgotá-las. Então tem um equilíbrio fino aí da naturalidade de poder questionar e responder, né, de sentir o que está mais vivo, que parece que é só mais uma conversa. Ah, então pronto, eles estão conversando, mais uma conversa. Mas que conversa que não gera mais consciência? A gente pode não querer que gere, a gente pode se fechar. Muitas vezes esse é um dos problemas que eu vejo nos ambientes de trabalho, né? Que qualquer conversa, as pessoas se fecham para que aquilo fique só naquilo, porque a gente também não dá conta, né? Às vezes é demais. Mas o fato é que toda a interação humana, ela poderia ser essa oportunidade de aumentar a nossa consciência. E eu estou falando isso porque eu acho que é exatamente o que a gente está fazendo. A gente não está só lançando uma série, um ciclo de conversas no ar e deixando que elas afetem os outros. A gente está deixando que ela nos afete. Então, esta conversa aqui é isso. A possibilidade de mostrar como isso nos afetou. Se isso é pertinente ou não para os outros, que gere conversa sobre isso, espero. Né? Aí, de novo, essa coisa da regeneração. Né? E que isso perdure, né? Eu acho que esse já é um ótimo exemplo de perceber como que criar consciência é um estado de disposição, né? E ele é natural, ele é o mais natural que a gente tem, né? E talvez o mais urgente, e talvez o que está na gênese do fazer educação, que é uma coisa que nos une, do fazer cultura, que é uma coisa que nos une, do fazer arte, que é uma coisa que nos une, né? Eu sinto que muitas vezes quando me perguntam, bom, e o que é que você faz, né? Eu já respondi isso de muitas formas também, né? E faço muitas coisas, mas uma das coisas que eu sinto que eu faço é que eu faço isso, eu converso e me coloco presente no momento, isso gera milhões de coisas, inclusive oportunidades de trabalhos, projetos, né? Mas no final de cada projeto, cada trabalho, cada conversa, eu paro e sempre penso assim, e sugiro que vocês pensem, aí já é outro método, e aí paro por aí, mas é o segundo método que eu já sugiro para responder essa pergunta, que é um método que eu aprendi com o Dragon Dreaming, que é um método de gestão de projetos, né, de feitura de projetos, que é parar para pensar assim, este projeto foi bom, ou está sendo bom, ou vai ser bom, né, dependendo de qual etapa do projeto você está, mas esse projeto está sendo bom para mim, para a minha comunidade, para o grupo de trabalho, estamos todos crescendo. Ele está sendo bom para o meio ambiente? Ele está sendo bom para a comunidade, para o planeta? Gente, são perguntas tão simples, tão básicas e que dá para fazer em absolutamente tudo. A forma como você come está sendo bom para mim, para o planeta, para a minha comunidade? Né? Assim,
Acho que aí a gente começa a entender que tomar consciência, ou trabalhar a consciência, aumentar a consciência, ter consciência, né, ganhar consciência, é um gesto que é possível em qualquer ambiente. É uma lente mesmo que a gente coloca e vai com ela pelo mundo. Eu acho que a gente conseguiu ganhar consciência tendo a presença de Nadan, Rita, Leonardo, Dayara, Eduardo, né? Anderson, ouvi-los e estar com eles nas nossas conversas e abrir a esse encontro foi um ganho de consciência e uma realização para a gente, né, Maria? Porque eu acho que realmente a gente colocou como meta esse a realização desse ciclo como também como sendo uma forma de encontrar algumas respostas, de provocar perguntas em nós e nos outros e também encontrar algumas respostas de caminhos regenerativos. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz. O ciclo, né, agora que se encerra com essa nossa conversa e os materiais já vão sendo finalizados em sua edição, o público podendo visualizar os resultados, né, de todas as produções criativas e todas as conversas. Isso é uma forma de que nos fortalece e dá sentido para seguirmos adiante, sabendo que às vezes o tempo de maturação, de crescimento, maturação, floração, ele às vezes é demorado e a gente precisa ter paciência. E eu acho que nós tivemos paciência, Maria, né? Eu acho que a gente soube ter paciência durante todo esse ano. A gente pode dizer que praticamente a gente do momento da concepção, da produção, da edição e finalização e entrega, foi um processo de gestação de um ano, e que a gente entrega agora, com essa última conversa para o público, reflexões que, para mim, para Maurício e Maria Eugênia, foram oriundas desse processo de 12 meses, e que eu entrego com alegria, né, para o mundo, né, para o nosso canal do YouTube, do Jornada no Bosque, querendo que essas sementes sejam dispersas, que eu acho que essa uma das funções, né, da produção cultural, é que elas sejam dispersas ao mundo como mensagens positivas e que proporcione pensamentos positivos, regenerativos, para que todas as pessoas que alcançam a gente, né? Certamente. Eu vou dizer uma última coisa, assim, deixando já esse ciclo regenerativo visível para mim. Eu vou relatar um momento que, numa das conversas, e foi com o Edu, eu estou chamando ele de Edu, gente, mas vocês conhecem ele como Eduardo, tá? Mas, conversando, né, a gente se preparou com ele um pouco, e ele fez um gesto que, para mim, que mudou, né, minha perspectiva sobre o que poderia vir a ser esse ciclo. E aí eu estou falando disso agora para encerrar, né, porque eu acho que ele abre, esse gesto que encerra e abre. Porque a gente estava conversando igual a gente está aqui agora, né, e quem está nos ouvindo também está em casa, vendo uma telinha, né, e Edu em algum momento pegou uma coisa assim perto dele e começou a ler, assim. E eu fiquei curiosa porque as mãos dele fizeram um gesto que eu quase que me inclinei, assim, pra, sabe? O que ele tá vendo? Ele tá vendo um livro? Ele tá vendo o quê? Uma anotação, um caderninho. E naquele micro instante, né, ele demorou um pouquinho, um minuto, menos um minuto, para achar o que era que ele estava buscando, a citação, ele estava buscando uma citação da Clarice Lispector, e afinal estava no celular dele, mas tanta coisa me passou pela mente, eram cadernos, eram livros, era um pedaço de papel, um guardanapo, um celular, né? E eu estou dizendo isso porque me deu essa noção de que a gente está fazendo isso para a vida real, ou seja, para a matéria, para aquilo que está perto de nós, né? Então, e eu também
ficou falando, né, que eu estou colando nas minhas anotações, né, estamos aqui no virtual, mas o tempo todo eu estou aqui produzindo outra coisa, para outro lugar, para outra esfera, para outro projeto, para mim mesma, né, relacionando com livros que eu tenho aqui perto, inclusive tenho um aqui do lado já, né? Então eu sinto que esse gesto do Edu, né, e que depois eu fiquei observando, o Nadan falou muito disso, né, o momento que ele fez a leitura do nosso campo aqui, né, a gente está nos lugares, a gente não pode esquecer isso, a gente está em algum lugar, né? Um ciclo virtual, um ciclo de conversas, ele abre tantas possibilidades, é regenerativo por si só, né? E ele nos faz voltar onde a gente está. Então, queria deixar um pouco com isso, com essa imagem, nessa contação aí do Edu, com um gesto tão simples assim, mas que me fez ver para além da janela. Né? E aí voltei a entender para que eu estou conversando, por que estamos aqui, né? Por que a sombra e a água fresca? Né? Acho que fica aqui uma deixa para todas as pessoas que estão aqui acompanhando essa conversa, que se conectaram com um ciclo de conversa sobre água fresca, que estão conhecendo o Parque das Dunas por meio do programa Museu Jornada no Bosque, que se abram mesmo para esse sentido de presença, tanto com o que aparece, né, ultimamente, muito por meio desses encontros virtuais, mas que possa experimentar essa nova, não é nova, né, mas uma distinta forma de percepção dos fenômenos, como a Rita nos trouxe tão lindamente. E fica aqui o convite, então, para que todas as pessoas que estão aqui, que sigam acompanhando todas as produções do Jornada no Bosque. Se tiverem curiosidade, realmente entrem no nosso Instagram, no nosso Facebook, curtam o que está sendo postado no YouTube, vão ter muitas outras criações, curtam as criações imersivas que foram feitas também durante essa edição do Jornada no Bosque. E, quando passar essa pandemia, fica o convite para vocês virem a Natal, virem conhecer o Parque das Dunas, essa nossa grande casa, onde há um coração gigantesco meu, do Parque das Dunas, do IDEMA, do Rio Grande do Norte, da cidade de Natal, né, onde nós temos realmente essa missão e esse objetivo maior, que é convidar as pessoas a conhecer o Rio Grande do Norte, conhecer a cidade de Natal, não só pela perspectiva da praia e do sol, mas que também venham também para entender que nós temos uma floresta museu dentro do nosso Parque das Dunas e que o parque está aqui aberto para poder oferecer esses pequenos espaços de experiência e de presença junto à natureza e à cultura. Então, queria agradecer a Maria Eugênia, que foi parceira, né, e vem sendo parceira já nesses meses todos, que construiu comigo e com a equipe do Jornada esse ciclo de conversas, e que sigamos adiante, porque essa 8ª conversa indica que no futuro virão outras e que o ciclo é infinito. Eu que agradeço, e agradeço todo mundo que assistiu. Como eu disse, 1, 2, 3, 5, 7, 8 das palestras, né, das conversas, dos encontros, dos momentos. E também agradeço muito, né, essa hospedagem, né, esse acolhimento, né, do Parque das Dunas, de você, né, todo o projeto, toda a sua equipe, todo mundo envolvido, né, é muito lindo ver, né, que enquanto vivemos tantas coisas difíceis, a gente ainda consegue produzir coisas maravilhosas. Então, parabéns e muito obrigada. Obrigado para você também, Maria Eugênia. Obrigado a todos vocês que acompanharam. Sigam com saúde, com um espírito criativo e elevado. Muita paz.